conta casa, né? Só o Armagedon que destruirá e aniquilará toda essa força diabólica do governo humano. Só o Armagedon tem poder para isso. Meus irmãos, vamos ler a palavra no livro de Romanos, capítulo 8, e o versículo 28. Romanos, capítulo 8, e o versículo 28. Glória a Deus. Romanos 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu vou repetir, Romanos 8, 28. Portanto, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero meditar com vocês sobre nós não temos controle de tudo. O único que tem controle de tudo é o Senhor. E muitas das vezes, irmãos, diante deste afã de conhecimento, a gente se esquece que Deus ele é onisciente, e além de Deus ser onisciente, Deus ele é onipresente, e além de ele ser onipresente e onisciente, ele é presciente, ele é eterno e ele é onipotente. Quando você olha para os atributos de Deus, a sua onisciência, a sua presciência, a sua onipresença e a sua onipotência, quando você olha para esses atributos, você está diante de um Deus que transcende todas as coisas. Você está diante de um Deus completo. Eu gosto de falar essa palavra. Deus é um ser completo e não precisa de nada. Né? Apesar de Deus transcender, significa que ele tem todo o poder, ele está presente em todo lugar, não há nada que Deus não saiba, glória a Jesus, a sua onisciência e presciência. Ele é eterno, ele é um ser completo, Deus não precisa de nada. Mas apesar de ele ser um ser completo, Deus ele é imanente. O que significa Deus ele é imanente? Deus é um Deus de relacionamento. Deus se relaciona com o homem. E aí, existe um texto na palavra que eu gosto muito, que é Isaías, capítulo de número 46, Isaías 46 e o versículo 10. Olha o que diz a palavra, 46, 10 de Isaías. O Senhor diz assim, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam e que digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Em todas as tradições, anuncio o fim
desde o princípio. Irmão, só Deus tem o poder de anunciar o fim das coisas desde o princípio. Significa, antes de Deus começar qualquer coisa, primeiro ele termina. Isso aqui é muito forte. Antes de Deus começar qualquer coisa, primeiro ele termina. Então, antes de ele começar, ele termina. Por que ele termina antes de começar? Porque ele tem o poder de anunciar o fim antes de começar qualquer coisa. E aí a palavra está dizendo, ó, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Agora, olha a última parte. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. O que Deus está dizendo? Eu anuncio o fim antes do começo, então eu termino antes de começar. E eu tenho um conselho que vai permanecer de pé, e eu tenho uma vontade soberana, que ela vai acontecer. Deus está dizendo, é a minha vontade que vai prevalecer, é o meu conselho que vai prevalecer. O que Deus está dizendo, os homens podem pensar, podem maquinar, podem fazer, mas tudo que eles fizerem, vão fazer para que o meu conselho permaneça de pé e que a minha vontade seja estabelecida. Porque nada que eu estabeleci vai deixar de acontecer, meu Deus. Você está compreendendo? Quando você consegue entender essa lógica de Deus, porque isso é lógico, Deus estabeleceu um projeto sobre a terra, um propósito sobre a terra. Antes de ele começar a terra, ele terminou a terra, ele terminou a história da humanidade. A prova disso é o Apocalipse. Então, compreenda. E ele diz, o meu conselho permanecerá de pé e eu vou fazer a minha vontade pronta. E ninguém vai poder mudar o meu conselho, mudar a minha vontade. Porque quem permanece no controle de todas as coisas sou eu que criei tudo. Só que veja, irmãos, Deus tem o poder sobre tudo. Deus, ele está presente em tudo. Deus, ele sabe tudo. E na nossa vida, nós precisamos entender que Deus, ele tem o poder de reciclar as coisas que nos sucedem. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, Romanos 8, 28. Olha o que a palavra está dizendo. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pastor Carlos, o que o senhor quer dizer? Deus, ele tem tanto poder que ele utiliza-se das catástrofes, das mazelas, das circunstâncias da nossa vida. Ele recicla tudo isso para que a sua vontade seja estabelecida. Quando nós estudamos a palavra, por exemplo, sobre a vida de José, olha só, irmãos, capítulo 45 de José já é governador do Egito e ele vai se revelar aos seus irmãos. Agora, olha o que José vai dizer. José passou pela humilhação de ser jogado numa cisterna pelos seus irmãos. É muito forte, irmão. É muito forte. Quando a gente lê, deixa eu ler isso na palavra para vocês.
Gênesis 37. Vamos ler Gênesis 37, versículo 23 e 24 e 25. Olha o que diz. Deus abençoe a irmã Sara pela sua ajuda. Olha o que diz. Mas logo que chegou José, os seus irmãos despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o lançaram na cisterna sem água. E ora, sentando-se para comer. Meu Deus, isso para mim é muito forte. Porque eles arrancaram a túnica, eles jogaram José na cisterna e sentaram para comer pão. Você tem noção, irmãos, que os irmãos de José tiveram capacidade de comer pão enquanto ele estava dentro de uma cisterna? É forte ou não é? Os irmãos de José tiveram coragem de sentar para comer pão enquanto José estava numa cisterna. Aí eles pegam José e vendem, eles vendem José como escravo. José vai para a casa de Potifar. Ele é acusado pela mulher de Potifar. Ele vai para a prisão, interpreta os sonhos do padreiro e do copeiro. E agora você vai ver José governando o Egito. E aí, irmãos, com a fome na terra, a Bíblia diz que os irmãos de José vêm. E aí, olha o que diz Gênesis 45, versículo 5 ao versículo 8. Olha o que diz. Olha o que diz a palavra. Olha o que diz a palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Presta atenção o que José vai se revelar aos irmãos e o que ele vai falar. Versículo 5 de Gênesis 45. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para preservar a vida por um grande livramento. Versículo 8. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a casa, de sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Irmãos, quem dera, oxalá, que todo crente tivesse a mente de José. José foi despido da túnica, José foi jogado numa cisterna, José viu seus irmãos comerem pão, José é vendido como escravo, ele vai para a casa de Potifar, ele vai para a prisão, se torna governador do Egito, e ele poderia carregar ódio no coração e dizer: meus irmãos não prestam. Eu vou me vingar dos meus irmãos. Mas veja, irmãos, que do versículo 5 ao versículo 8, José cita pelo menos 4 vezes o nome de Deus. Foi Deus que me trouxe para cá, para preservar a vossa vida. O que José entendeu? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E existe um texto, Gênesis, capítulo de número 50 e versículo de número 20. Olha só como todas as coisas cooperam. Olha o que José vai dizer, irmãos, em Gênesis 50, versículo 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim,
porém Deus o tornou bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O que isso quer dizer? Que José sabia que os irmãos deles intentaram mal. Mas como na vida daqueles que Deus tem um propósito, todas as coisas cooperam para o bem, José disse: vocês maquinaram mal contra a minha vida, mas Deus, porém, o tornou em bem, para a conservação de muita vida. Diga glória a Deus por essa palavra. Quem é espiritual entende, meu irmão, que as pessoas, elas são usadas para nos conduzir ao propósito. E eu abro um parênteses para falar para alguém que está me ouvindo aqui, precisa o que eu vou ouvir, o que eu vou te dizer. Não é o diabo que está usando essa pessoa para te perseguir. É Deus que está permitindo essa pessoa fazer o que ela está fazendo, para o nome dele ser unificado na tua vida e na tua existência. Não atribua ao diabo o que está acontecendo. Não dê ibope ao diabo pelo que está acontecendo. Glorifica a Deus. Porque as pessoas têm o poder de maquinar o mal contra nós. As pessoas podem criar armadilhas. As pessoas podem criar meios e mecanismos para nos prejudicar. Glória a Jesus. Mas compreenda. Compreenda. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que o mal que as pessoas têm, o mal que as pessoas maquinam contra nós, as pessoas têm o poder de transformar em bênção. Deus tem o poder de transformar em bênção. Agora, irmãos, eu gosto muito também de um texto. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo de número 9 ao versículo de número 11. Glória a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, presta atenção. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo de 9 a 11. Veja que o apóstolo Paulo, ele vai chamar o capitão do barco, ele vai chamar os líderes, vai dizer, não é bom viajar. Olha o que diz a palavra. Depois de muito tempo, tendo já tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só às cargas do navio, mas também à nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O navio vai naufragar. Nós vamos perder toda a bagagem. Vamos esperar a tempestade passar. Mas o centurião ouvia Paulo, e o centurião, versículo 11, ele dava crédito ao piloto e ao mestre do navio, e não ao Paulo dizia. O que aconteceu com o navio, irmãos? O navio naufragou. Aí olha o que Paulo disse no versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo pôs-se em pé no meio deles, em outros, na verdade, preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e esta perda.
O que Paulo está dizendo? O navio vai naufragar. Se vocês tivessem me ouvido, vocês não teriam perdido tudo. Você sabe o que é isso? Eles passaram dias em tempestades. Deus usou Paulo para dizer o que iria acontecer, mas o centurião preferiu ouvir o mestre do navio e o piloto do navio do que o que Paulo dizia. E Paulo vai dizer o quê? Se vocês tivessem me ouvido, nós não teríamos tamanha perda. Mas o que Deus fez dessa situação, irmãos? Paulo vai dizer que ninguém iria se perder. E aí o navio naufragou e eles vão parar na ilha de Malta. E sabe o que aconteceu na ilha de Malta? Capítulo 28, versículo 7. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu, hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de desinteria, ardendo em febre, o pai de Públio, Paulo, visitava e orando, pôs as mãos e o curou. Os quais nos distinguiram com muita honraria, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Você sabe o que Deus fez com o naufrágio? Manifestou a sua glória na ilha de Malta, curando, libertando, salvando, operando, porque havia um homem de Deus. O mal era para matar e destruir todos. A tempestade era para destruir todos. Mas havia um homem de Deus ali dentro. E como todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama Deus, Deus se utilizou da tragédia para que a ilha de Malta recebesse Cristo e visse os sinais que Cristo opera. Glória a Deus. Pastor Carlos, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer, meus irmãos, que na vida de um escolhido, nada acontece sem um propósito. E Deus tem o poder, veja, de reciclar as coisas. José era para ser um homem rancoroso. José era para ser um homem amargurado. Mas Deus transformou a inveja e o mal que os irmãos dele maquinaram em um grande livramento para milhares de almas. Era para o barco afundar e todos morrerem, 14 dias de tempestade. Paulo avisou o que iria acontecer. Mas veja que Deus se utilizou da tempestade no naufrágio para a ilha de Malta ver os sinais operados pelo nome de Jesus. Existem momentos e circunstâncias da nossa vida que parece que nós perdemos o controle. Parece que nada vai dar certo. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer nessa noite que Ele tem poder de transformar tudo que é mal, todo pensamento mal, toda intenção do mal. Ele tem poder de utilizar-se de tudo isso para estabelecer na tua vida o propósito dele. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Por que, pastor Carlos? Porque o Senhor,
ele permanece no controle de todas as coisas. O Senhor permanece no controle do universo. O Senhor controla 8 bilhões de pessoas. Não é o diabo, não é a inteligência artificial, não é Donald Trump, nem Xi Jinping que controla 8 bilhões de pessoas. Quem controla, quem está no controle de 8 bilhões de pessoas é o Senhor. Jesus que está sentado no trono. O Senhor permanece no controle da tua família e da minha família. O Senhor permanece no controle do nosso ministério, no controle da nossa vida. E nesta noite ele está te dizendo, é o meu propósito e a minha vontade que vai ser estabelecida. E eu vou se utilizar de tudo que você tem passado para o meu nome ser glorificado na tua existência. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus, 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 glória a Jesus. E eu quero orar por você nessa noite. Irmãos, desistir é para fraco. Desistir jamais. Jamais. O nome do Senhor será glorificado na nossa vida. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero interceder pela sua vida agora. Às 6 horas da manhã nós estaremos aqui no jejum. Glória a Deus. Amanhã eu vou pregar novamente. Essa semana nós vamos pregar em todos os dias e live vai ter pregação. Glória a Deus. A palavra de Deus é maior. Irmãos, Deus está usando Putin, Deus está usando Biden, Deus está usando Lula. Tudo que eles fazem coopera para o cumprimento da profecia. Glória a Deus. Deus está usando até Alexandre de Moraes para ver até onde vai a nossa paciência e o nosso equilíbrio. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus, lembre-se da frase de Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Há um limite. Existem princípios e limites que o diabo jamais vai poder quebrar e passar. Aleluia!